Hoje nós vamos fazer a atividade 4 da trilha de conhecimentos, resolução de problemas 2. Problema de lógica. Você sabe como o detetive e o cientista trabalham? Eles procuram pistas, combinam informações com a finalidade de descobrir algo. O problema de lógica é assim. A resolução, na maioria das vezes, não envolve a realização de adições, subtrações, multiplicações ou divisões. Exige de quem se propõe a resolvê-lo a leitura atenta das pistas, acompanhada das perguntas que conclusão eu tiro desta pista? Como ela se relaciona com as conclusões que eu tirei após a leitura das outras pistas? Então, o problema de lógica não é necessário fazer contas, e sim seguir as pistas para descobrir o enigma, né? Então, nós vamos praticar aí, onde a gente tem 6 personagens e 6 bichinhos, tá? E nós vamos descobrir, através das pistas, qual bichinho é de cada personagem. Nessa atividade, está faltando a linha E, que eu vou pedir para vocês escreverem aqui no final o E, tá? Alternativa E. Escrevam aí, por favor. E. O Ernesto tem o menor animal com pelos. Escrevam essa frase, que é a última dica, e daí nós vamos voltar no enigma. Então, eu vou repetir a frase que está faltando. O Ernesto tem o menor animal com pelos, certo? Então, agora nós vamos praticar realmente o exercício. O Antônio, o Bernardo, o Carlos, o Diogo, o Ernesto e o Felipe têm como animais de estimação um gato, um cão, um peixe, um canário, uma arara e um hamster. Não respectivamente nessa ordem. Descubra quem é o dono de cada animal, sabendo que o Antônio, o Bernardo e o Felipe não gostam de animais de pelo. O dono do canário brinca muitas vezes com o Antônio. O dono do peixe tem 1 ano a mais que Antônio e 1 ano a menos do que Felipe. O dono do cão já viajou de férias com Carlos e com o Ernesto, mas neste ano só vai viajar com o dono do gato. O Ernesto tem o menor animal com pelos. Meu Deus do céu, que confusão é essa? Então, vamos por partes. Nesse espaço aqui embaixo, vocês vão escrever o nome dos 6 amigos. Então, vocês vão escrever aqui Antônio, depois Bernardo, depois Carlos, depois Diogo, depois Ernesto e Felipe. Vamos colocar o nome dos 6 personagens. Num cantinho, nós vamos separar os animais com pelo e os animais sem pelo. Então, no cantinho dos animais com pelo, qual nós vamos colocar? O cão, o gato e o hamster. E os animais sem pelo, nós vamos colocar o canário, o peixe e uma arara. E daí nós vamos seguindo as dicas. Então, vamos lá. O Antônio, o Bernardo e o Felipe não gostam de animais com pelo. Então, nós já sabemos a primeira dica, que o Antônio, o Bernardo e o Felipe, eles têm ou o peixe, ou o canário, ou a arara. Já eliminamos 3 bichinhos. O dono do canário brinca muitas vezes com o Antônio, então não pode ser o Antônio. Quem que sobrou? Isso mesmo, o Bernardo e o Felipe. O dono do peixe tem 1 ano a mais que o Antônio e 1 ano a menos que o Felipe. Se nós estamos entre 3 amigos, que é o Antônio,
o Bernardo e o Felipe, se o dono do peixe tem um ano a mais que o Antônio e um ano a menos que o Felipe, ele só pode ser quem? Isso mesmo, o Bernardo. Então, nós já sabemos que o Bernardo tem o peixe, certo? E sabemos que o dono do canário muitas vezes brinca com o Antônio. Se o Bernardo tem o peixe e o dono do canário brinca com o Antônio, sobrou quem para ser o dono do canário? Isso mesmo, o Felipe. Então, o Felipe é o dono do canário. Então, nós já descobrimos. Qual sobrou, então, que não tem pelo, que o Antônio gosta? A arara. Então, nós já descobrimos que o Antônio é o dono da arara, que o Bernardo é o dono do peixe e que o Felipe é o dono do canário. Através dessas dicas. Agora, vocês vão descobrir qual animal tem o Carlos, qual animal tem o Diogo e qual animal tem o Ernesto, certo? Então, rachem a cuca aí que a gente já volta.